Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Uma lei sancionada este ano obriga hospitais públicos e privados do Mato Grosso a oferecerem uma sala adequada à realização de partos humanizados. Novidade que traz mais saúde para mamães e também para os bebês. Confira na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. O parto normal ainda gera medo em muitas mulheres. E com essa estudante de enfermagem, não é diferente. Foi só ao acompanhar de perto a área de obstetrícia que ela finalmente se decidiu pelo parto natural. No começo, eu estava meio em dúvida, por causa com muito medo da dor, né? Mas aqui eu tomei minha decisão que eu quero sim um parto normal, tanto que eu pude assistir hoje também uma cesárea. Em comparação, até porque o parto normal, nosso corpo ele já está preparado. É fisiológico, né? Nosso corpo é preparado para isso. Então, a minha recuperação também provavelmente será bem melhor do que no parto cesáreo, onde não é tão invasivo, né, quanto o parto normal. Mas, com certeza, eu quero ter normal. No Hospital Júlio Miller, desde 2014, os partos são realizados em uma sala especial, adaptada para oferecer atendimento humanizado. Nós temos os espaços adequados, desde que a Rede Cegonha ela veio para o nosso estado, para o Mato Grosso, já vai desde 2014, que foi implantada essas novas diretrizes de mudança de tanto de paradigma, de mudanças de humanização, mudança de espaço físico. Então, nós temos aqui no Júlio Miller, já foi adequado algumas salas para estar tendo parto normal. No setor, é a voz da mulher e o tempo do bebê que ditam o ritmo do parto. Elas são deixadas bem à vontade, elas escolhem os espaços onde elas querem ficar, elas escolhem com quem ela quer ficar. E a gente usa essas salas, que são praticamente todas iguais, mas que a gente dá essa possibilidade dela. Nós temos aqui algumas coisas, nós temos a cadeira, a poltrona de parto, nós temos a banqueta de parto, nós temos a cama, que ela pode estar ficando na posição que ela mais desejar, que ela mais ficar confortável, para estar garantindo esse parto dela. Elisângela destaca: é fundamental que todas as mães tenham autonomia para decidir como o seu bebê deve vir ao mundo. O profissional passar a confiança, deixar ela se sentir mais participativa do parto dela, vai ser muito importante, influencia muito, porque eu vejo os exemplos aqui na vida real. Com a nova lei proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa e já sancionada pelo governador, isso está bem próximo de se tornar realidade. Eu que sou oriundo da roça, eu que nasci dentro da roça com parteira, sei tanto que minha mãe passou tendo 9 filhos, então eu trabalhei nesse projeto para atender essas mulheres que realmente passam por isso. E dar essas condições para ela é o mínimo que o Estado e os hospitais podem oferecer. A lei obriga todos os hospitais e maternidades do Estado, tanto públicos quanto privados, a terem uma sala adequada para o parto humanizado. Como boa parte das instituições de saúde não estão no estágio avançado como o Hospital Júlio Miller, elas têm 180 dias, ou seja, 6 meses, para se adequar. Eu acho que nenhum hospital vai se opor a isso, todos estão aceitando e entendendo que isso é muito bom para a saúde pública, e todos vão trabalhar para montar essa sala desse parto humanizado. Criado em 2011, o Procon Assembleia já atendeu a milhares de roraimenses. E desde o ano passado, com o projeto Assembleia Mais Perto do Consumidor, o serviço passou a ter voz mais ativa na orientação dos cidadãos. A ideia deu tão certo que eles já oferecem até palestras para crianças. Confira nesta reportagem da TV Assembleia de Roraima. E o papo começou cedo com essa turma de 8 a 10 anos de idade. Então o PROCON é o órgão que auxilia o consumidor a ter os seus direitos garantidos. A ideia, segundo a diretora do PROCON da Assembleia Legislativa de Roraima, é tornar o pequeno cidadão num consumidor consciente.
Esse projeto viabiliza que as crianças possam entender os seus direitos também enquanto consumidor e aprendam também a economia familiar, né? Quando a gente começa a falar que hoje existe a mídia proporciona várias coisas para as crianças também, para que elas possam selecionar o que efetivamente querem e o que efetivamente precisam, né? Às vezes compra um brinquedo e deixa do lado e aí fica um dinheiro que você gastou e que não foi aproveitado. A Melanie tem 9 anos e garante não se deixar seduzir por propagandas. Quando os pais dizem que não tem condições para comprar determinado artigo, ela compreende numa boa. Consigo entender que eu não tenho dinheiro para comprar. E a Júlia deu um show de conhecimento mesmo antes da palestra. A diferença entre o consumidor e o fornecedor está na ponta da língua. O consumidor é aquele que consome e aquele que compra. E o fornecedor é aquele que fornece o comércio. Ângria é advogada do Procon Assembleia e aborda assuntos relacionados ao consumismo compulsivo. Toda vez quando for acompanhar os seus pais na compra, seja de brinquedo, de qualquer produto, que eles possam ver se o produto está lacrado, se tem as informações necessárias, né? Para que o que acontece? Hoje em dia, elas estão justamente numa fase de crescimento. Então, essa é a importância de, a partir de agora, elas já começarem a entender o que é essa relação de consumo para não se tornarem crianças que vão comprar tudo e somente comprar o que realmente é necessário. Futuramente, né, elas terão mais consciência, né? Dos seus posicionamentos como cidadão e na sua relação com produtos e serviços. E se você ainda não sabe qual a missão do Procon Assembleia, a Iris te dá uma dica. É o órgão de defesa do consumidor e do fornecedor. Essa foi a primeira escola atendida dentro do projeto Assembleia Mais Perto do Consumidor. A privatização da Eletrobras é uma das prioridades do governo para este ano. O tema é polêmico e já gera muito debate no Congresso Nacional. Aliás, só mencionar a palavra privatização já é motivo para muito embate por aqui. Mas será que deixar a empresa sob o controle do poder público é bom ou ruim para o país? Descubra nesta reportagem da TV Senado. Embrapa, Infraero, Eletrobras, EBC, Conab. O que essas empresas tão diferentes possuem em comum? São todas controladas pelo governo federal. Essas e outras 144 estatais foram alvo de um estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado, que mostrou que a grande maioria, 131, se mantém com recursos próprios, o que não significa que sempre gerem lucro ou que eventualmente não recebam recursos da União. Aí nesse grupo que estão as estatais federais mais importantes, né, que não estavam naquele outro grupo, né, que é a Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, né. Essas, em geral, elas se autofinanciam, né. Se o Estado deveria ou não atuar nessa área é outro assunto. Já 18 delas dependem de dinheiro da União para funcionar. Em 2016, por exemplo, elas receberam 15,4 bilhões de reais do Tesouro Nacional, o que representa 0,24% do PIB. Um Estado que tem um crescimento muito baixo, que esteja patinando, né, que não consiga se desenvolver, provavelmente a atuação do Estado será ou terá que ser mais forte no sentido de alavancar esse processo de crescimento, de fazer a economia deslanchar. Se o país tem desigualdades muito grandes, que contém muitas injustiças, muita gente à margem da sociedade de consumo, na pobreza, na miséria, é óbvio que se impõe uma atuação mais efetiva do Estado. A Embrapa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária, foi a que mais mobilizou recursos, 3,2 bilhões. Em segundo, veio a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com 3 bilhões. Ela faz a gestão de 50 hospitais vinculados a 35 universidades federais. Nesse grupo de 18 estatais dependentes, você tem, por exemplo, você tem a Embrapa, você tem hospitais, né? Você tem uma empresa que administra todos os hospitais universitários, você tem 6 empresas que fazem pesquisa, né?
É necessário que se avalie regularmente, né, o retorno que essas estatais dão para a sociedade. A Embrapa hoje é uma dessas empresas de referência, uma das empresas modelo. Alguém pode dizer que a Embrapa é ineficiente? Eu tenho que ficar pesquisando o tempo todo. Não importa que eu invista durante 10, 20, 30 anos para a cura do câncer ou da AIDS, e até hoje não tenha obtido um resultado definitivo, abrangente. Isso significa que eu devo interromper essas pesquisas ou que elas não são importantes? Para este professor de economia, as estatais devem atender aos interesses da sociedade e não apenas render lucros para a União. E há uma ideia um pouco generalizada, em função da propaganda que se faz, de que a empresa privada é sempre eficiente e de que a empresa estatal é sempre ineficiente. Isso não é uma regra. Agora, o que a gente não pode, não deve, e isso é criminoso, é deixar as empresas se degradarem, se aniquilarem, praticamente levá-las à liquidação antecipada, para justificar a privatização. E pior do que isso, para vendê-las a preço de banana. Um projeto de lei prevê que responsáveis por obras públicas e por condomínios privados devem fazer a revisão periódica nessas edificações. A intenção é evitar desastres, como o que aconteceu recentemente em Brasília, quando um viaduto acabou desabando. Confira na reportagem da TV Câmara. Felizmente, não houve vítimas na queda do viaduto do Eixão Sul, em Brasília. Ainda assim, o Ministério Público apura a responsabilidade do governo local na manutenção da área. Problemas de conservação de estruturas são recorrentes, e não só em vias públicas, mas também em ambientes privados. O administrador de imóveis Rubens Félix, por exemplo, tenta fazer com que o responsável pelo condomínio, no qual ele administra apartamentos, no caso o síndico, tome providências em relação a vazamentos. Segundo Rubens, o caso, sem solução até agora, teve início há 2 anos. Há uma infiltração que vem da unidade de cima da penthouse e que começou infiltrando em uma dessas unidades, né, quando chove, a água começa a infiltrar num deck por conta de uma reforma que foi feita na penthouse, e com a água da chuva, a reforma não foi feita de forma adequada, a água infiltra e começa a chover na unidade de baixo. Este advogado, especialista em questões de condomínio, explica que quando o síndico se omite na resolução de qualquer problema no edifício, cabe a ação na justiça. O síndico tem sim responsabilidade de dizer se aquele problema é do condomínio ou se é de uma outra unidade autônoma. Em sendo de uma outra unidade autônoma, surge a seguinte questão: como obrigar aquela pessoa que deu origem a um problema que está gerando infiltração, por exemplo, em outras unidades? Se o síndico se furtar a fazer essa apuração, nesse caso, o que se pode fazer? Ajuizar uma ação de obrigação de fazer, e aí o recomendável é que seja contra o condomínio e contra o titular daquela outra unidade que possivelmente está gerando aquele problema, né? Para que aqueles titulares da edificação, síndico ou titular da outra unidade autônoma, sejam obrigados a corrigir aquele problema. É exatamente para tentar evitar esses impasses e obrigar os responsáveis pelas edificações, no caso o síndico ou o poder público, se o problema for numa obra pública, que o texto da Câmara prevê revisões periódicas. É a chamada Política Nacional de Manutenção Predial. Pelo texto, essas revisões devem ser feitas pelo menos de 5 em 5 anos. Ela cria a cultura da manutenção. A cultura da manutenção é importante para se dizer, um prédio de concreto ou de alvenaria, mas como qualquer coisa, principalmente o concreto que se acha que é eterno, ele não é eterno. Ele tem intempéries da natureza que danifica ele, e ele precisa ser recuperado eventualmente. Então, é preciso se ter, a cada 5 anos, dependendo, uma avaliação de um engenheiro responsável para ver se aquela estrutura tem algum perigo de causar desabamento. No
No mês de março, o quadro vitrine não poderia deixar de destacar as conquistas das mulheres. Do acesso à educação ao desafio atual de fazer valer a igualdade prevista na Constituição, elas lutam em muitas frentes. Movimentos que existem hoje, porque no passado um grupo de brasileiras fez ouvir a sua voz. Confira nesta reportagem da TV Assembleia de Minas. Maria, Ana, Joana. Uma carta escrita por elas e por tantas outras brasileiras chegou ao Congresso em 1987. Os destinatários eram os parlamentares que redigiam uma nova Constituição. No texto, propostas nas áreas de educação, cultura, trabalho, saúde. Elas queriam que a lei maior do país tivesse também rosto e mãos de mulheres. E foram atendidas. 80% das reivindicações da carta foram incluídas na Constituição. Antes delas, muitas Marias, Anas e Joanas lutaram contra o poder masculino e as desigualdades. Entre perdas e ganhos, a conquista de mais espaço. Essa tensão permanente nas relações de gênero é algo constitutivo de sociedades que estão em disputa ainda, né? Para equacionar direitos, para alcançar a maior cidadania e de uma forma mais inclusiva para as mulheres. No Brasil, as mulheres só puderam entrar na universidade no fim do século XIX. O serviço público foi um privilégio masculino até 1917. Votar demorou ainda mais, um direito que estava lá no Código Civil de 1932 e foi confirmado 2 anos depois pela Assembleia Constituinte. A Constituição também regulamentou o trabalho feminino e a igualdade de salários com os homens, mas o direito não foi mantido na Carta de 1937. Até 1962, mulheres casadas eram consideradas incapazes, e foi só nesse ano que um estatuto mudou a situação. A palavra final sobre receber herança ou trabalhar já não era mais do marido. Com a chegada do anticoncepcional, a mulher ganhou mais controle do próprio corpo. Desde 68, a lei impede a discriminação nas contratações. Podemos ocupar as mesmas funções que os homens. Em 75, foi proibida a demissão de mulheres grávidas num período até 2 meses depois da licença maternidade. Na década de 80, o novo Código Civil estabeleceu a igualdade no casamento. Até então, somente eles tinham poder sobre os filhos. As mulheres ganharam novos instrumentos de defesa. Em 1985, foram criados o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ligado ao Ministério da Justiça, e a primeira delegacia especializada. Em 88, a Constituição Federal aprovou licença maternidade de 4 meses, aposentadoria aos 60 anos de idade ou 30 de serviço e número ilimitado de divórcios. Numa luta de séculos, mulheres que se uniram para contar a própria história. Uma greve de costureiras em 1907 abriu caminho ao movimento pela jornada de trabalho de 8 horas. Uma história também de curiosidades que hoje parecem absurdas. Até o início da década de 80, nós não podíamos nem jogar futebol. E só em pleno século XXI, o Código Civil acabou com a possibilidade de anulação do casamento se a mulher não fosse virgem. Até 2005, o Código Penal trazia a expressão mulher honesta. São várias frentes em vários espaços de poder. Elas estão em todos os partidos políticos, elas estão em todos os sindicatos, no movimento de luta pró-creche, no movimento das ocupações urbanas, nos movimentos estudantis. A gente olha o ativismo online feminista, o ativismo das mulheres negras feministas, a gente está vendo que a luta organizada das mulheres também avançou. Uma luta de cada mulher e um esforço coletivo. A gente ainda tem esse grande limite que é a representação política. Quanto mais mulheres ocupando os espaços de poder e de decisão, a visão das mulheres presente nesses lugares, que são importantíssimos, essa mola, né, propulsora das transformações sociais vai se dando.
Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!